Pessoal, então, vamos fazer agora a questão 10 da página 42 da apostila do Bernoulli. Ela fala o seguinte: deseja-se acoplar um eixo cilíndrico a uma roda com orifício circular. Entretanto, como a área da seção transversal do eixo é 2% maior que a do orifício, decide-se resfriar o eixo e aquecer a roda. O eixo e a roda estão inicialmente a temperatura de 30 graus Celsius. Resfriando-se o eixo para menos 20 graus Celsius, calcule o acréscimo mínimo de temperatura da roda para que seja possível fazer o acoplamento. O eixo e a roda são de alumínio, que tem coeficiente de dilatação superficial 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então tem que considerar que os dois possuem áreas iniciais. Então eu vou considerar que os dois têm uma área inicial a zero. Para saber qual que vai ser a área final dele, eu tenho que usar a fórmula da dilatação. Então, como que eu calculo a área final de um corpo? Vai ser igual à área inicial mais a dilatação que ele vai sofrer, ou seja, A0 vezes beta vezes ΔT. A área dos dois tem que ser igual no final. Então eu tenho que falar que a área do eixo vai ter que ser igual à área da roda. Para determinar, então, o que eu vou fazer? O primeiro é 2% maior. Então, o eixo tem uma área 2% maior do que a do orifício. Então, eu vou considerar que a área do eixo vai ser 1,02 vezes A0. Só que isso vai ter que ser multiplicado, vou colocar em evidência aqui, por 1 mais coeficiente de dilatação, 5 vezes 10 a menos 5, vezes a variação da temperatura. Variação da temperatura. A temperatura final vai ser menos 20, temperatura inicial era menos 30, igualdade, fechar o parêntese aqui, tem que ser igual a área vezes 1 mais ΔT vezes 5 vezes 10 a menos 5. Notem que A0 repete dos dois lados. Ok, então posso cortar os dois. Agora, vamos resolver o que está dentro do parêntese. 1,02 que multiplica 1 mais 5 vezes 10 a menos 5 vezes menos 50 igual a 1 mais ΔT vezes 5 vezes 10 a menos 5. Agora, eu vou estar utilizando uma multiplicação entre esses dois termos. Então, fica 1,02 que multiplica 1 mais 5 vezes 10 a menos 5 vezes 50. Eu vou ter, então, 5 vezes 5, 25. 250 vezes 10 a menos 5. Observação. Eu tenho dois sinais. Tem um sinal positivo e um sinal negativo. Mais com menos, na multiplicação, vai dar menos. Então, aqui é menos este valor. Fecha o parêntese, igual 1 mais ΔT, que multiplica 5 vezes 10 a menos 5. Agora eu vou fazer o chuveirinho entre esses termos. Então fica para mim 1,02 menos 1,02 vezes 250. Vou fazer aqui do lado. E 250 fica então 255 vezes 10 a menos 5. Transformando isso aqui, eu posso falar que dá, em notação científica, 2,55 vezes 10 a menos 3. Então fica 2,55 vezes 10 a menos 3, igual a 1 mais ΔT vezes 5 vezes 10 a menos 5. Quando eu transformar 2,55 vezes 10 a menos 3
Em números decimais, eu vou obter 0,00255 igual a 1 mais ΔT vezes 5 elevado a menos 5. 1 mais ΔT vezes 5 elevado a menos 5. Resolvendo isso daqui, 1,02 menos 2,55. Eu já posso passar para lá também 1, ele vai passar subtraindo. Então fica para mim 0,02 menos 0,00255 igual a ΔT vezes 5 vezes 10 a menos 5. Subtraindo agora, 0,02 menos, vírgula embaixo de vírgula, não se esqueçam, 255, acrescento aqui zeros para poder efetuar a minha subtração. Tenho que pegar emprestado daqui, fica 1, 9, 9, 1. 10 menos 5, 5. 9 menos 5, 4. 9 menos 2, 7. 1, 0. Isso. Então, vai ficar para mim 0,01745 igual ΔT 5 vezes 10 a menos 5. Isolando ΔT, eu vou ter 1,745 vezes 10 a menos 2, transformando em notação, dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 5. Resolvendo isso daqui, vai resultar para mim 349 unidades de temperatura graus Celsius. Então, ele vai ter que ser submetido a uma variação de temperatura de 349 graus Celsius. Se vai ser uma variação de 349 graus Celsius, quanto que ele vai ter que ser, então, aquecido? Se eles estão a temperatura de 30 graus Celsius, ele vai ter que ser aquecido, então, 319 graus Celsius. Espero que tenham entendido aí. Qualquer coisa, pausem o vídeo, vão assistindo aos poucos e refazendo os cálculos aí no caderno de vocês, na apostila, que vai ficar mais fácil a compreensão. Um abraço e até a próxima. Valeu!